Olá, boa tarde aqui em direto para o Facebook e aqui em direto para o Instagram. Espero que estejam a ter uma fantástica semana, início de semana, já sabem que a semana começa à segunda, e se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Pois é, o fim de semana já lá vai, agora já convida assim a golinhas mais altas, a coisinhas assim mais quentinhas, pois é, a chuva e o frio já está aqui à porta, e que bem preciso que ele é. Depois comentem aí como é que está aí onde vocês estão a ver, se está assim muito frio ou nem por isso. Aqui em Leiria está mais ou menos, isto ao fim do dia já começa assim a arrefecer um bocadinho. Hoje vamos ter aqui uma convidada fantástica, para não variar, já sabem, a gente já está habituado aqui a estas coisas, de convidados sempre com histórias incríveis desse lado. Mas mais incrível e importante é também estares aí. Por isso, quando entrares no direto, seja em direto ou seja em indiferido, porque eu sei que muita gente vê aqui o programa em indiferido, aqui as conversas do Bani, coloquem comentários, coloquem um olá, que é sempre agradável quando nós, eu e a convidada, ou os convidados, quando são senhores, a gente vê e assiste e há uma interação diferente e melhor. E se achares que é interessante partilhares aqui o direto com alguém que goste da área desta convidada, então toca lá partilhar aí no aviãozinho e fazer uns convitezinhos para outras pessoas também assistirem, já sabem isso tudo. Pois é, sem mais demoras, porque eu falo pelos cotovelos, não é mentira nenhuma, eu admito, sou culpada, mas eu também não quero estar aqui a alongar muito, porque senão daqui a pouco eu faço parte do vosso jantar. Em muitos diretos eu já acompanho-vos ao jantar, não é? Que isto alonga-se e pronto. Então, sem mais demoras, eu vou fazer aqui uma breve apresentação aqui à minha convidada, que já está em bastidores, e tem umas belas curiosidades que eu já sei, e vocês vão ver aqui isto tudo em direto. Pois é, aqui a Cláudia, a minha convidada de hoje, a Cláudia Afonso, ela é uma pessoa que a criatividade já lhe corre assim nas veias desde sempre. Se não é desde sempre, é há muito tempo mesmo. Ela olhava para os objetos e dos objetos banais que nós olhamos e vemos arames, miçangas, penas ou carrinhos de plástico, ela olhava e a sua criatividade começava a chamar-lhe para outros lados, a puxar outras ideias e a transformar tudo aquilo que via em objetos com design e muitas vezes nos seus próprios acessórios. Pois é, desde sempre ela começou a olhar para o mundo que a rodeava com outros olhos. As conexões com a cultura, com a família, com a natureza, tudo isso tem vindo a criar cada vez mais a pessoa que ela é hoje e que se tornou hoje. São essas ligações. O que é certo é que a paixão pelo design enveredou e tornou a pessoa que é hoje, que é especialista em joias, e é disso hoje que vamos falar e todo este percurso. O que é certo é que ela, para além de, se calhar, ensinou um bocadinho algumas técnicas também do design, mas na parte das joias ela também foi e sentiu necessidade de beber a outras fontes. E ela vai nos contar a experiência dela e as técnicas que ela hoje usa na criatividade e nas suas inspirações. Então, eu, sem demora nenhuma, vou convidá-la já aqui a entrar no direto em estúdio, que ela está aqui em estúdio, e depois puxo já aqui para o Instagram. Já agora, antes de mais, quero agradecer às pessoas que estão aqui a assistir já ao Facebook, já tenho aqui comentários que eu já vou abrir, e aqui também a quem está a ver no Instagram, muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, toca a pôr aí comentários para a nossa convidada, ou até aqui para mim, quem sabe. Antes de mais, um olá de boa tarde a todos vocês. Então, aqui já estou aqui a puxar a Cláudia. Olá, Cláudia. Olá, Sofia. Uma boa noite. Já temos aqui o olá do Osvaldo. Este Osvaldo é incrível aqui no Facebook. Não deixa escapar uma. Muito obrigada, Osvaldo. Ele já esteve aqui como convidado. É verdade. Toca lá ir a espreitar aqui o direto que eu tive aqui com o Osvaldo também. Muito interessante. Cláudia, eu vou-te já puxar aqui para o Instagram. Ok. Eu não sei se já estás a assistir ou não. Se estiveres a assistir já no meu Instagram, é mais fácil de eu te puxar.
se não te importares. Obrigada aqui a quem já está aqui a assistir ao direto. Já temos aqui 3 pessoas em direto, Cláudia. Ok. Cláudia, já te vejo aqui. Vou-te enviar um convite, assim é mais fácil, é sempre mais fácil. Depois só tens de aceitar. Isto demora sempre assim um bocadinho. Acho que já foi. Sim, já estou a aceitar. Obrigada. Aqui no Insta está com um delay, não é? Não... Está um bocadinho. Ok. Ora, muito bem. Eu vou baixar só um bocadinho o som aqui do meu telemóvel. Estas coisas ao início é sempre assim um bocadinho aqui a tentar com que as plataformas funcionem da melhor maneira possível. Ok. E já sabem, digam se está tudo ok. Isto agora com 2 plataformas. Aqui a Cláudia é a primeira vez assim a fazer neste registro, portanto, às vezes temos aqui de fazer um jogo de cintura, mas confirmem depois se estão a ouvir bem aqui nas 2 plataformas. Olha, uma boa tarde aqui ao Osvaldo, muito obrigada. E aqui uma boa tarde aqui à Rosemary, obrigada também. Ok, já tenho aqui a dizer ok, está tudo ok. Então, Cláudia, eu espero não ter mentido na tua apresentação. Eu penso que podemos começar. Claro que sim, boa tarde a todos. É incrível. Olha, Cláudia, que a tua primeira vez seja comigo. Isso, ok. De Cláudia. Dessas plataformas. Uma curiosidade para ti, porque tu não sabes, mas eu também sou Sofia. Também és Sofia, claro. Também sou Sofia. Pronto. Sou Cláudia Sofia, apesar de que eu não uso o nome Sofia e digo-te, acho que é um nome lindo. Olha, obrigada. Olha, uma curiosidade que eu não sabia. Pois é, eu sei. Que tu não sabias. Deixaste isso. Deixei para hoje. Deixaste para hoje. Sim. Espetacular. Eu te digo que estes convidados são fantásticos. É assim mesmo. Olha, Cláudia, uma das curiosidades e muito engraçadas, eu vou puxar já por aí, mas depois vamos começar do início, que é vindo das tuas raízes até aos dias de hoje. Mas uma das curiosidades é que tu viveste em Leiria. É verdade. Vivi em Leiria, sim. Já há uns bons anos. E gostaste da experiência? Agora vais dizer mal em direto, vá. Não vou nada dizer mal. Ainda para mais porque foi uma fase da minha vida muito marcante e muito importante, e foi a fase que fui mãe. A minha filha nasceu, eu tenho uma filha, a Marta, vai fazer 20 anos, agora em dezembro, e a Marta nasceu em Leiria, exatamente porque eu e o pai dela, nessa altura, vivíamos em Leiria. Sim. Então Leiria vai ficar sempre no coração, quer queiras, quer não. Sempre. Visito pouco, confesso, já há bastantes anos que não volto a Leiria, mas obviamente que sim. Tenho memórias e vivências muito importantes da minha vida, sim. Olha, extraordinário. Ainda só para fecharmos aqui este pedacinho, foi quanto tempo em Leiria? Mais ou menos. Cerca de 2 anos, 2 para 3, mais ou menos. Acho que não chegou a 3. Já dá para sentir a Leiria. Pronto. Não, sim. Podia ser uma transição, um momento assim muito mais fugaz, mas ainda deu para conhecer assim o cerne leiriense e o nosso dialeto, não é? E é verdade. Fala-se muito. Eu confesso que o viver em Leiria teve a ver com uma conjugação da minha vida pessoal e também da profissional, porque eu trabalhei numa empresa da Marinha Grande, numa indústria de móveis, já não existe, que se chama Móveis Pedrosa. Não sei se tu conheces a família Pedrosa, mais especificamente da Marinha Grande, e foi a conjugação destas 2 coisas que me levou a ir viver para Leiria mesmo. Assim. E a gente conhece quando tu já fugiste de Leiria, já viste? É verdade, é o fantástico mundo online que nos fez cruzar o caminho. Sim, e quando já aconteceu muita coisa, depois de ter vivido em Leiria. Já aconteceu muita coisa. Sim, já foi há muito tempo, sim. Então, sim, vamos aqui então à tua história agora mais pessoal e para começarmos a falar aqui destas curiosidades todas.
Diz-me uma coisa, Cláudia, eu penso que não me enganei, desde cedo sentiste sempre esse teu lado muito criativo, apesar das crianças serem todas muito criativas, daí olhasas e a gente vê nos caixotes peças de teatro, em tudo e mais alguma coisa, em tacos de madeira vemos chinelos e socas, e haja criatividade, e as crianças nisso são do melhor. Mas sempre sentiste na infância a tua vontade em seguir isso, ou tiveste uma infância em que achavas que querias outras coisas quando a gente diz, quando eu for grande quero ser isto? Tinhas assim alguma tendência para alguma coisa? Ou já era um bichinho do desenho também? Não. Estava. Ui, desculpem, é que eu tenho uma. Não, deixa estar. Deixa estar. Olha, a minha volta e meia entra e sai, a minha gata volta e meia entra e sai. Daqui a pouco também nos diz olá. Então como é que se chama? Desculpa. Não, desculpa, então faz parte de ti. Eu sei que tu adoras fazer. Eu sei que tu adoras fazer caminhadas com o teu cão, portanto, é mel. É o mel, sim, é o mel. Pronto, então, portanto, faz parte de ti, isso é o teu cunho. Ele fez um bocadinho de má vizinhança agora para a nossa conversa. Não, ele apenas disse, estão a falar de Leiria, estão a falar de outras coisas e não falam de mim. Acho muito bem. Eu estou aqui. Eu acho que ele vai voltar a repetir a graça, mas pronto. Então depois, se for preciso, ele sobe ao teu colo e a gente diz que eu depois, se ele se portar bem, eu daqui a bocado deixo tomar o protagonismo também. Ok. Mas olha, então, Sofia, indo à tua questão da criatividade e da infância, a minha resposta assim muito direta é não. Porque eu, antes de perceber este lado criativo, eu tive outros sonhos. E os sonhos estiveram relacionados com a dança, e especificamente até balé. Eu aos meus 13, 14 anos, eu cheguei a fazer balé, desde muito pequena que fiz ginástica. Fui ginasta de representação uns aninhos, num clube que eu agora não vou dizer, não interessa nada. Não, posso dizer, foi Sporting. Então posso dizer que isto também faz parte do meu passado e do meu presente, porque tenho amigos muito grandes. A gente não tem de ter essa Não, é só por causa da cena dos clubes. A cena dos clubes e a cena do futebol não tem nada a ver comigo. A gente tem de respeitar. E ainda bem que alavanca muita coisa. Cada um Sim. Exatamente. Mas pronto, mas a dança é a tua paixão, sempre foi, porque eu sei sempre que foi também uma. Sim, é verdade. A dança foi uma coisa que eu tinha lá desde muito nova. A questão da dança. Eu cheguei a fazer provas para tentar entrar no Conservatório de Dança em Lisboa. Ou seja, quando fiz provas eu era mesmo muito novinha, tinha 13 ou 14 anos e ali a ideia era ir fazer o secundário já na própria escola do Conservatório. Okay. Pronto, o que é certo é que não entrei, a vida assim não quis, não consegui entrar, continuei os meus estudos no secundário normal, não é normal, porque depois acabei por ir para uma escola dedicada às artes, que é a António Arroio, que é a escola que tem o ensino secundário dedicado às artes e ao design, não é? O Porto também tem uma escola especificamente para a área de artes, que é a Soares dos Reis, se não estou em erro. E então eu fiz, de facto, aí depois fui fazer já o meu 10º ano da Antónia Arroio. Ou seja, e este momento da decisão, não é? Da decisão que quando nós no 10º ano temos que escolher a área que queremos, eu aí sim já tinha um bocadinho mais claro que queria fazer formação na área artística. Isto também porque, na realidade, tenho alguns artistas na família e houve um tio meu que é professor de Educação Visual e que estudou Belas Artes e que na altura foi um influenciador para seguir esse caminho. Ou seja, eu não sentia esse lado da criatividade quando era pequena. Há crianças que, de facto, isso acontece, é algo que lhes acontece desde muito pequeninas. E eu tive aqui esta questão, eu sabia que, de alguma forma, tinha que estar ligada às artes,
mas a minha ideia inicial, de facto, era que eu ia fazer dança. Não deixa de ser uma arte, não é? A parte sim, exatamente. Não agora, a este lado do design, mas achavas que passaria exatamente. pela... Exatamente, portanto, e de facto o meu percurso foi estudar para a Antónia Arroio, na altura escolhi a área de imagem, e depois fui com umas grandes expectativas para o curso da Antónia Arroio e apanhei uma decepção enorme, porque não gostei nada da escola, aquilo não me motivou particularmente, e tive um ano, que foi o 12º ano, em que decidi mudar de escola e fui para uma outra escola em Lisboa. Sempre sentiste esse apoio da família, no sentido de tu sentiste desconectada dali, porque se calhar não criaste nenhuma conexão nem com amigos, se calhar nem com professores, nem com o curso em si? Não tive. Porque às vezes uma coisa contrapõe a outra e a gente ainda está ali, às vezes mais pelos amigos e depois vai tudo por arrasto, mas se calhar não sentiste nada. Não, porque também não criei assim propriamente muitos laços naquela escola. E portanto, a família apoiou-te então a seguir outro caminho? Sim, naquela altura os meus pais sim apoiaram-me, até porque eu tive algumas dificuldades ali em algumas disciplinas e que não eram propriamente a minha área e então acabei por de facto querer fazer aquela mudança de escola, que também foi um bocadinho estratégica, porque eu sabia que se fizesse o 12º ano naquela escola não ia ter tão boas notas. Okay. E obviamente que isso é um fator importante, e depois, como tinha muito boas referências da escola onde fiz o 12º ano, porque tinha uma grande amiga minha que tinha feito lá já o 12º ano, e naquele momento foi de facto a melhor coisa que eu fiz, porque tive o 12º ano para mim foi um ano de viragem nos meus estudos, porque tive disciplinas que adorei e tive professores que foram muito motivadores e que foram muito importantes para a minha vida até hoje, curiosamente. Eu ainda sou do tempo que o 12º ano tinha 3 disciplinas e eu tive História da Arte, que sempre foi uma disciplina que adorei, tive Desenho, que também foi uma exploração e uma descoberta muito importante e obviamente que o professor que eu tive também foi muito importante, e depois foi a ovelha negra desta área, que é a Geometria Descritiva. Mas eu gostava da geometria descritiva, e também a coisa correu muito bem. A geometria descritiva, para quem não sabe, aquilo ou é uma nódoa, a pessoa tira 1 ou 2 com maior facilidade, ou então tiram 20 com maior facilidade. A agulha nunca está no meio termo. Mas... Foi mais ou menos isso. Pronto, portanto, o 12º ano, de facto, para mim foi um ano muito importante, porque gostei dos professores, porque motivou. A parte de desenho, a parte artística da disciplina de desenho foi muito importante. Eu senti que evolui muito e senti uma motivação que naquela altura de facto foi muito importante. E depois a professora de História da Arte que eu tive na altura foi qualquer coisa de maravilhoso, e nós trabalhámos muito a arte portuguesa, a azulejaria, o românico em Portugal, a arte popular, principalmente a arte popular, foi uma coisa que me marcou muito. E que depois vais perceber a ligação se nós falarmos de um outro projeto que eu tenho, que é a editora Ademus. Portanto, a questão da cultura, da nossa cultura, a cultura portuguesa, deve-se muito àquela professora que eu tive no 12º ano. Não me perguntes o nome, que eu não me lembro. No entanto, desculpa interromper-te, mas eu acho que não vou cobrar muito o teu raciocínio. No entanto, estamos a falar de cultura portuguesa em que, para se calhar muitos jovens, se não diria muito, não é? Tipo, às vezes, que seca, não é? No entanto, no geral, talvez, mas repara, nós éramos um curso ligado às artes, à partida, as pessoas têm algum gosto, mas podem não ter, não é? Porque há muita gente que está em áreas da arte. Há pessoas que gostam muito do contemporâneo ou mais para o outro lado. Sim. Que não... Sim. Mas naquela altura eu gostei muito e adorei, e digo-te, fiz trabalhos de pesquisa e investigação brutal, no 12º ano, fiz trabalhos, eu relativamente à azulejaria românico, eu cheguei a viajar pelo país para fazer investigação, para ser eu a tirar fotografias,
E eu tenho esses trabalhos ainda guardados. E incrivelmente foram trabalhos todos escritos à mão, porque eu ainda sou da geração que estudou sem computador. Incrível, olha, incrível. Olha, mas Cláudia, isso falar do computador, olha, por acaso isso é incrível e antes de avançar, é muito importante e serve também para quem, se calhar não digo aqui pessoas que não tenham filhos, mas se calhar também é o caso, mas pessoas que... os miúdos, se eu tiver aqui gente mais nova, que eu não sei se será o caso, mas faz toda a diferença quando os professores, temos professores que nos impactam e que tenham uma visão às vezes extraordinária para pegar em determinados alunos e até falarem com os pais, porque há professores e professores, é como tudo. E eu acho que tu também estiveste um bocadinho ligada à parte, pelo menos trabalhaste junto da escola onde tu depois estudaste mais tarde, mas a parte de lecionar não é só ajudar o aluno, nós aprendemos muito, enriquecemos muito quando também ensinamos. A parte do ensinar também é aprender muito e acaba por muitas vezes mudar toda a vida e poder mudar todo um rumo num percurso de história, quer pessoal, quer também profissional na vida das pessoas. E tu aí, eu penso que sentiste e deu-te tanto gosto de trabalhar, porque começaste a ver que isso para ti é que fazia todo o sentido. Aquilo que não sentiste noutra escola, aí fizeram-te sentir que era mesmo isso, se calhar, o teu caminho, porque fez-te viver, fez-te estar apaixonada, fez-te correr atrás, até de fazer trabalhos. Sim. É verdade, é verdade. De facto, o 12º ano para mim foi mesmo um momento marcante da minha vida. Depois o que veio, o ano a seguir, já não foi assim tão deslumbrante outra vez, porque eu não entrei logo na universidade, ou seja, eu depois ali defini que ia para Belas Artes, não é? E no ano em que eu tive que me candidatar à universidade, foi um ano em que houve uma coisa extraordinária chamada PGA. A PGA era a Prova Geral de Acesso. E então toda a gente de todos os cursos tinha que fazer essa prova, que é uma prova escrita de cultura geral, para entrar. E aquela prova valia 50% na avaliação de toda a gente. Ou seja, aquela prova veio tocar no meu calcanhar daqueles. Escrita não é o meu forte, nunca foi, e não sei se algum dia virá a ser. Pode ser, seja um desafio que eu ainda venha a desbloquear e a concretizar. Portanto, a Cláudia, toda contente porque estava com ideias claras do percurso que queria seguir, esbarra-se com a prova geral de acesso. Claro que não tive média para entrar nas Belas Artes. E depois tive um ano a seguir ao 12º ano. Aquilo naquela altura não era a coisa mais comum, diga-se, temos que pôr as coisas no devido tempo, não é? Mas eu tive um ano a trabalhar. E a pensar o que é que queria fazer da vida. Entretanto, nesse ano, isto depois há sempre males que vêm por bem, não é? Eu gosto muito destes ditos populares. É uma coisa muito típica na minha família. A minha avó dizia muito e tenho tios que também dizem. E eu de vez em quando também uso. E então, o que aconteceu é que, entretanto, nesse ano especificamente, abriu uma escola de joalharia, havia só uma em Lisboa, mas abriu uma escola nova de joalharia em Lisboa. E eu já não me lembro, foi alguém que me viu aquilo e que me disse, mostraram-me, olha, Cláudia, abriu uma escola de joalharia em Lisboa. E eu olhei para aquilo, eu assim, é já. É já. E fui para a escola e fiz formação na escola. Portanto, entre o meu 12º ano e depois aquilo que seria os meus estudos. Foi o teu primeiro contacto então com a joalharia. Com as técnicas tradicionais de joalharia, sim. Porque e que é que isso foi mexer? O bichinho, pronto. Foi despertar aqui.
foi mexer ali em algo que eu já tinha, porque lá está, aquela minha questão de, sim, na minha juventude eu fazia muitas coisas e fazia brincos com pecinhas, com penas, adorava fazer ganchos de cabelos com coisas inusitadas, tipo pegava em carrinhos e punha no gancho para usar, etc. Portanto, todos esse tipo de coisas eu fazia, mas de facto aprender as técnicas tradicionais de joalharia, ali foi um momento de charneira, não é? Um momento muito, muito importante, porque eu fiz essa formação durante esse ano, depois acabei por ser convidada, não foi muito tempo, mas tive algum tempo a dar apoios aos alunos mais iniciados, e a seguir, e durante muito tempo, sempre fui fazendo workshops de outras técnicas com outros joalheiros, onde havia uma exploração conceptual muito forte, e então o mundo da joalharia, de facto, a partir daí tornou-se mesmo muito importante. Cláudia. Sim. Ok. Cláudia, estás-me a ouvir bem? Estás-me a ouvir bem, Cláudia? Estás? Comentem aí, eu deixei-te ouvir uns segundinhos, eu percebi o que tu disseste, porque como já sei o que é que tu, mais ou menos o encadeamento das ideias, digam aí depois se ouviram bem este último pedacinho que aqui a Cláudia disse, porque a mim falhou-me um bocadinho. Mas digam lá aqui no Instagram se ouviram tudinho o que ela disse. Já agora, muito obrigada a quem está aqui a ver. Eu de vez em quando vou acenando aqui a quem está a assistir no Instagram, mas vamos continuando. Entretanto, se vocês disserem, eu agradeço. Mas continua, Cláudia, peço desculpa. Sim, estava-te a falar então da questão da formação. Eu agora não estou a ouvir outra vez. Estás-me a ouvir se ouvem bem a Cláudia ou se de vez em quando estão com interferência. Eu estou a ouvir bem. É que se for só eu, não há problema. Estás a ter feedback de alguém? É porque eu não vejo o feedback das pessoas. Estás? Estás, Fia? Eu estou a ouvir com... Eu estou a ouvir com um bocadinho de falhas, mas eu vou ligar aqui já o meu suporte aqui do computador, ver se não faz muita interferência. Então, fala lá, Cláudia. Se estiver tudo bem para as pessoas, está ótimo para mim. Então, podes continuar. É? Ok. Posso continuar? Pode. Ok. Ok. Sim, então, eu estava-te a falar... Da formação, olha, da parte Estou aqui a ver uma amiga de longa data, a Catarina, e que é curioso porque a Catarina foi uma pessoa bastante importante na minha fase do secundário e 12º ano, e eu acabei por ir estudar para a mesma escola em que ela estudou, muito pela experiência que ela teve. Portanto, então a pessoa que estás a ouvir, que te deu a referência foi a Catarina. Tá, eu estou a ver aqui que ela está no live, que está a Catarina. Ela está aqui no Instagram. Catarina, não sei se ainda estás aí. Tá, acho que ela está no Instagram. Ela está aqui no Instagram, Catarina. Já agora dá aqui um olá aqui à Cláudia. Foste tu que se calhar foste muito determinante para a escolha dela seguir o que seguiu. Olha, já agora... A Catarina foi uma pessoa muito importante. Olha, isso é bom, isso é especial. Mas a Catarina, comenta aqui se estiveres a ouvir tudo bem aqui a nossa Cláudia, e podes interferir também e dizer, fazeres um comentário, estás à vontade, está bem? Qualquer pessoa que esteja aqui a assistir pode colocar comentários em direto. Cláudia, pronto, não foi só a professora que teve um peso importante aqui, a Catarina também, é um marco importante numa Catarina decisão também. Que fez a diferença, se calhar, em tomares uma decisão, e essa decisão foi importante e levou-te onde estás hoje. É verdade, sim, é verdade. Sim. Diz.
Estamos aqui com um delayzinho, pronto, vou pegar um bocadinho onde eu estava em termos depois do tempo e do processo. Portanto, a partir daí esse ano, não é? A seguir ao 12º ano em que eu estive a trabalhar e tive só a estudar especificamente joalharia, foi de facto um marco importante, não é? Para eu conhecer e tomar técnicas tradicionais de joalharia. Fui fazendo formação com outros joalheiros de outras partes, de outros países, porque a escola onde eu fiz o curso a contacto direto trazia muita gente de fora, portanto fui fazendo depois ao longo do tempo, fui fazendo formações específicas ou de técnicas ou de desenvolvimento de mais conceptual. Pronto, só que depois o que é que aconteceu a seguir? Não havia formação superior especificamente na área da joalharia. Agora já há, mas naquela altura não havia. E eu também sentia que queria continuar a estudar. Eu não queria parar de estudar. E eu não conseguia entrar nas belas artes. Ainda tentei uma segunda vez, fui outra vez fazer aquela dita prova geral de acesso, maravilhosa PGA. A primeira não correu bem, a segunda então nem entreguei, porque eu olhei para aquilo e eu disse, isto não é para mim, e fui-me embora. Isto não é para mim, nem sequer Mas era assim tão desafiadora? Era assim muito difícil? Desculpa, mas agora deixei de te ouvir. Era assim tão difícil? Cláudia, então o desafio da prova, isso é uma prova de assustar, então tu olhas para a prova e começas logo ali, meu Deus, o que é isto? Claro, sim, a segunda vez então aquilo foi mesmo não entreguei, não entreguei. Escreveste o nome e disseste, pronto, vou estar aqui bonita a olhar para a coisa até entregar. Foi mais ou menos isso. Olha, uma coisa é certa, acertaste no nome, que era o que os professores diziam quando alguém entregava só o nome. Ao menos acertaste no nome, não sei o que. Pronto. Então é daquelas coisas de meter medo, assim, tipo, meu Deus, parecia chinês. Sim. Quase. Não, era terrível. Aliás, eu acho que a questão da prova da PGA, o pessoal da minha geração sabe o que era a PGA, não é? A tal prova geral de acesso. Eu acho que aquilo durou 3 anos. Tive azar, apanhou-me na minha época. E depois não seguiram, porque repara, aquilo valia 50% da média para entrar, quer dizer, todo o trabalho que tu tinhas feito, o 12º ano, ou eventualmente 10º e 11º, ali já contava numa percentagem muito reduzida, não é? Pronto. E foi isso que aconteceu. Então, mas conta-me lá como é que foi o contacto e o sabor de experimentar joalharia? Olha, nós na formação que eu fiz naquela altura e mais ou menos as escolas agora, de certeza que evoluíram, mas que há coisas que se mantêm. Eu tive a oportunidade de ter contacto com várias áreas de técnica, porque a joalharia é composta por muitas técnicas, desde até a cravação de pedras, que é uma área muito específica da joalharia. Portanto, eu até exercícios de cravação de peças, de pedras fiz, pedras facetadas, que é algo que é assim um bocadinho mais difícil. Sim, ainda fiz uns anéis que ofereci à minha mãe. Por acaso há um deles que ela me devolveu agora recentemente, um solitário. Mas pronto, em termos técnicas houve muitos desafios, porque em termos agora artísticos, há técnicas que, ok, sim senhora, aprende-se a fazer tipologias de fechos, aprende-se a fazer correntes, aprende-se a fazer o chamado repuxado, que é o metal que é batido e que se vai dando forma, sei lá, há muitas técnicas. Na perspectiva artística, houve algumas técnicas que eu percebi claramente que não seriam o meu caminho de expressão.
esta que eu te estou a falar, o repuxar, que significava estar a cinzelar, estar a usar, bater muito, aquilo que tem toda uma sonoridade e todo um ruído de execução, que eu, por exemplo, foi uma técnica que eu percebi logo naquela altura que eu não quereria muito desenvolver o meu trabalho como base naquela técnica, porque sentia até um bocadinho violenta para o corpo. É um desgaste físico. Exatamente. É martelar, é muito físico. Então, e diz-me uma coisa, Cláudia, já que estamos aqui a falar da técnica e hoje em dia usas outra técnica, como é que se cruza, foi nesse momento que se cruzou a ida para Barcelona ou vem muito mais tarde essa ida para Barcelona? Sim, a ida para Barcelona veio muito mais tarde, porque eu depois estudei design, eu fiz design industrial. Na altura, eu sabia que queria estudar. Acabaste por, ficaste aquele ano das joias, ou seja, sim, fizeste aquele aninho ali, tiveste nas joias também, ali sim, aquele bocadinho, depois voltaste a agulha outra vez para aquele ponto onde tu tinhas deixado, que é o design. Na realidade, eu quando fui escolher design como estudo, aquilo foi um bocadinho ver as possibilidades que se aproximavam mais ao que eu já tinha feito, não é? Pronto. E de facto eu percebi que a questão do design industrial, porque o design industrial estava ligado a produto, não é? Produto físico. E como eu vinha, tenho a relação com a joalharia, eu quis que os meus estudos estivessem relacionados com produto físico. Porque nós depois, eu na altura podia escolher ou interiores ou chamado design visual / comunicação. Sim. Pronto, que hoje em dia já não é propriamente tanto esta divisão, e depois o design industrial. E de facto eu depois segui design industrial. E gostei muito de ter estudado essa área, porque lá está, mais uma vez também tive que lidar com processos, com técnica, com processos produtivos, e isso sempre foi algo que eu gostei, é? A parte da técnica, o compreender as limitações, as potencialidades. Eu, quando acabei o meu curso de design, eu consegui, logo a seguir, eu fiz um estágio. E fui fazer um estágio para uma empresa de cutelaria. Ou seja, eu como designer industrial, o meu primeiro trabalho e a minha primeira experiência profissional foi a desenhar canivetes e facas. E isso foi muito curioso, porque na altura o professor que me selecionou especificamente para essa indústria acabou por se basear muito na minha experiência da joalharia. Ou seja, ele sentiu que havia ali uma ponte de materiais que tinha a ver com os metais, não é? Apesar de que nós, na área da cutelaria, lida-se com aço, essencialmente, e na joalharia, ouro, prata, latão, cobre, etc. E depois, pelo facto de haver uma sensibilidade para detalhe e para objetos de pequena dimensão. Portanto, isto é muito engraçado porque depois está tudo interligado. Ou seja, a minha experiência da joalharia e o meu interesse pela joalharia fez com que eu fosse selecionada para ir para uma indústria de cutelaria, porque de alguma forma ela também estava relacionada com a minha breve formação. E pronto, foi o meu primeiro trabalho, foi numa empresa que se chama Icel, que ainda hoje é uma grande indústria da área da cutelaria em Portugal, na Benedita, e eu tive 5 anos, eu fui a primeira designer interna, porque a Icel já trabalhava com designers na altura, mas era designers externos, e eu fui a primeira designer interna da Icel. E foi uma empresa que me deu muita bagagem e que me deu uma boa formação, que me acolheu bem e na qual eu tive a oportunidade de verdadeiramente sentir o que é o design e o que é ser designer e trabalhar como designer. Diz. Eu toda... Não, é extraordinário, todo o percurso e todas as coisas que vão acontecendo que fazem sentido para aquilo que és hoje.
E a história foi-se compondo e cada vez foi fazendo mais sentido para ti. Aqui, só agora à parte, e antes de mais, muito, muito obrigada a quem está aqui a seguir os diretos. Aqui no Instagram, eu não sei se a conexão está o melhor, porque sei que volta e meia aqui a imagem da Cláudia fica meio paralisada, não sei se estão a ouvir às vezes com alguma interferência ou não, mas faz parte. Se vocês não estiverem a ouvir da melhor maneira possível, venham aqui diretos para o Facebook e se acharem que ouve-se melhor, no Facebook tem estado a correr muito bem, as pessoas têm estado a dar feedback, está tudo ok, por isso é só um parênteses, se vocês virem que está assim alguma interferenciazinha, corram aqui para o Facebook, a página mantém-se, Sofia Coelho Designer, é a mesma coisa, toca lá em entrarem, porque assim poderá ser mais fácil para vocês e os comentários que vocês coloquem aqui no direto do Facebook, eu também consigo-os destacar e poder fazer aqui à Cláudia questões que vocês tenham a fazer. Por isso, se calhar é o mais... não vamos estar a ligar agora muito diretamente ao Instagram, peço desculpa, porque volta e meia, como vai falhando, vamos então tomar mais atenção ao Facebook, está bem? Toca lá passar aqui para o Facebook se quiserem para ouvir tudinho, ok? Porque aqui a Cláudia está com um bocadinho de interferências. Daqui a pouco já podemos tentar voltar aqui a ela, mas quem aparecer no direto aqui do Instagram, eu vou pedir para virem aqui para o Facebook. Peço desculpa, agora fiquei assim a pensar um bocadinho enquanto estava aqui a fazer coisas. Cláudia, consegues-me ouvir bem se ouvires pelo computador? Se quiseres tirar o auricular e ouve-me pelo computador e assim vamos fazer só pelo Facebook. Eu estou aqui à mesma no direto no Instagram e convido as pessoas para virem para o Facebook. À medida que cheguem, por favor, vão para o Facebook, ok? Eu acho que já saí. Estamos aqui a falar no Facebook e é mais fácil comunicar com a convidada neste sentido. Tudo bem? Se tiverem alguma questão, coloquem. Cláudia, estávamos a dizer que faz todo o sentido e fez todo o sentido todo o contacto que tu tiveste e com as técnicas que foste aprendendo. Estás-me a ouvir bem, não estás? Então, desculpa, Sofia, eu saí do Instagram. Saíste do Instagram. Mas se as pessoas, eu estou aqui a dizer às pessoas para virem... Eu já não estou no Insta. Não, mas estás a assistir. Ok. Pronto, eu só estou a deixar aqui uma mensagem a dizer para virem para o Facebook, que é mais fácil para estarmos aqui em estúdio. Estás-me a ouvir agora pelo Facebook, Cláudia? Ok. Estás? Pronto, assim vamos continuar aqui a nossa conversa aqui pelo Facebook. Cláudia, fez todo o sentido. Tu estavas a dizer, antes aqui destas interrupçõezinhas, estavas a dizer que acabaste por seguir design, tinhas a opção de escolha, só para contextualizar aqui quem não apanhou esta parte, tiveste a opção de escolher a parte do design de interiores, de produto, que antigamente os nomes foram mudando um bocadinho, mas o cerne continua ali, que pudeste escolher, e tu depois enveredaste no design de produto, penso eu, no industrial. Design industrial. Sim. Pronto. Depois o percurso foi-se fazendo e pelo aquilo que eu sei, acabaste por depois ficar lá na escola a ajudar, certo? Isso ainda na escola de joalharia, na altura em que eu fiz a formação em joalharia. Depois eu fiquei na dúvida se também seria depois de acabares o curso. Não. Aquilo foi uma coisa que aconteceu, foi num curto espaço de tempo, mas não voltei a ter experiência de lecionar. Eu sei que tu tens essa experiência, que é uma parte tua, não é? Da tua experiência profissional. Formação, sim. Eu não. Eu trabalhei, na realidade, tenho trabalhado sempre como designer, ou fui de outras empresas de designer mesmo a full time, trabalhei como designer freelancer.
Mas para te fazer aqui um pouco a ligação, eu tive uns anos a trabalhar em indústria, na questão das cutelarias, depois tive em imobiliário, aliás, foi nessa altura que depois fui para a Leiria. A Maria Grande. Sim, sim, sim. Depois, por motivos pessoais, fui viver para Barcelona, vivi em Barcelona 3 anos. A minha filha era bebezinha. E em Barcelona, sim, voltei a fazer formação numa técnica de joalharia. Tu estavas a ver que a joalharia estava ali meio adormecida, tu pensavas que já não ias acordar ali com as joias, estava lá. Exatamente. A joalharia tem estado sempre presente, mas na realidade só agora mais recentemente é que passou a estar presente a full. Porque isto são muitos anos de muita coisa a acontecer. Mas é beber muitos ensinamentos. Mas assim como Leiria está no teu coração, porque nasceu a tua filhota, Barcelona está no teu cunho também por causa da técnica que acabaste por adquirir lá, que te trouxe mais aquilo que tu tinhas aprendido inicialmente na parte das joias. Tu sentias que até gostavas das joias, mas não imaginavas aquele género de trabalho para a execução das mesmas. E ali em Barcelona o que me deu a sensação foi, não, realmente eu posso fazer joias desta maneira e para mim faz todo o sentido que o seja. Foi a técnica que hoje em dia tu utilizas e acabas por gostar. Então fala lá um pouco dessa técnica, porque eu, para não fazer aqui muito má figura, fui ver o que é que aquilo significava. Eu percebi, é fácil, mas tem um nome muito engraçado. Sim, é assim, na realidade é uma técnica que também é muito antiga na joalharia. A joalharia no geral, em termos de técnicas tradicionais, não é? É uma arte com ancestral, digamos assim. É verdade. E a técnica que eu aprendi em Barcelona, na realidade, na altura não se ensinava em Portugal. E que tem a ver com a técnica de fundição à cera perdida, o que significa que se modela em cera, e pode ser blocos de cera em que podes escavar como se fosse escultura, por exemplo, ou podes trabalhar em folhas de cera e que podes modelar à tua maneira e cortar e dar formas, etc, etc. E eu já há muito tempo que tinha ouvido falar nessa cera naquela altura e tinha muita vontade de aprender, identifiquei a formação e fiz essa formação. E, de facto, aí foi uma técnica que eu gostei muito. Isto porquê? Porque, portanto, e que é a técnica que eu uso, que tem a ver com trabalhar em cera. Eu gosto muito de trabalhar em folha, tenho folhas com várias espessuras, e corto, e modelo, e dou calor, e transformo. E a cera permite-me, por um lado, uma expressão plástica muito grande, permite-me uma liberdade criativa, porque obviamente eu penso muito nas peças que vou fazer, mas também permite uma grande espontaneidade naquilo que é o resultado formal do trabalho que é feito. E eu sinto que o trabalhar, isto por um lado, o trabalhar a cera, que é um material muito, muito mole, etc, etc. Mas depois há uma outra parte desta técnica que tem a ver com a fundição, que é aquilo que é feito em cera é transformado na peça em metal. Há aqui uma parte do processo que é uma área muito específica também da fundição, e que eu subcontrato para ser feita, porque isso tem toda uma implicação técnica que eu não tenho conhecimento dela, e não tenho uma estrutura montada para fazer a parte da fundição. Há pessoas que fazem. Eu não conhecia que era esse o nome. Quando eu fui ver as imagens para perceber o que era a técnica da cera perdida, isto parece do Indiana Jones, um título qualquer. A primeira vez que eu vi isto parece um título do filme. A fundição à técnica. O que é certo é que depois, quando a gente vê o nome e vamos ver o que é, eu percebi que é parte do molde, e usa-se muito, não com cera, mas a ideia de ter um molde em que deita-se lá
depois a parte líquida, penso eu, metal, do que vai ser o metal, e depois... metal fundido, entra lá em termos líquidos, sim. E pronto, e depois sai. Eu realmente não tinha conhecimento que era esse o nome que se dava, porque uma pessoa associa à fundição, quando a gente fala de fundição e derreter lá a coisa e fundir, e os moldes e a parte da modulação. Pronto, pensei que fosse um bocado esse nome, e quando eu ouvi o nome, isto deve ser uma coisa assim um bocado diferente. Agora, usar a cera, é que também não sabia que era com esse recurso da cera, e que estava essa plasticidade toda. A cera tem esse lado para mim criativo que me interessa e foi com esse material e com essa técnica que eu vou explorando o meu trabalho. Por exemplo, voltando um bocadinho atrás, eu na minha formação da joalharia, nós fizíamos exercícios de fundição, curiosamente usar um material... usar osso de choco, ou seja, fundição em osso de choco. Nós fazíamos um modelo, uma forma rígida, abríamos um osso de choco, o choco tipo as lulas, é mesmo o choco. Sim, o osso do choco, que é uma coisa grande, pode ter 10, 12... Mas aquilo que tu chamas osso é quê? Aquela cartilagem? É aquele osso que vem dentro do choco. Sim, é o osso do choco, aquilo é conhecido como osso. E então uma das técnicas que se aprende é que corta-se o osso ao meio, tu tens o teu modelo, fazes um anel, e depois tu pões o anel no meio do osso, comprimes, fazes compressão do osso no modelo, voltas a tiras o modelo e o modelo, imagina, o teu anel ficou lá marcado das duas partes. Depois juntas outra vez o osso, fazes um orifício e vertes para lá o metal líquido, fundido, pode ser prata, pode ser ouro. Pronto. O osso de choco aguenta receber a prata líquida, mas depois só consegue ser usado uma vez porque ele depois queima-se. Essa técnica eu também aprendi. Que giro. E aprendeste em Barcelona? Não, aprendi na minha formação ainda em Lisboa. Essa técnica é uma técnica que ainda continua a ser às vezes explorada para alguns criadores, porque o osso de choco tem uma textura e deixa a textura no modelo em que tu colocas lá. Que engraçado. Ou seja, depois de ser fundido. E então há pessoas que fazem um jogo muito engraçado onde aparece uma parte só da peça em que deixam a própria... É quase impressões digitais, não é? É quase ali impressão. A impressão digital do próprio osso. Que engraçado. Pronto, voltando à questão da fundição, não é? Da fundição à cera perdida. A cera, os modelos em cera depois são montados numa espécie de uma árvore e são colocados num cilindro que é cheio com gesso, o gesso enrijece e só depois então é que é para lá vertido o material em fundição, o material em estado líquido. E o que é que acontece? Tu podes fazer modelos em cera e é um modelo único. Eu tenho algumas peças de joalharia que são modelos únicos, que nunca são iguais, porque sou sempre eu que as faço em cera, elas são fundidas e perde-se ali a forma da cera. Olha, por acaso este pendente é um deles e tenho aqui uma outra peça. Agora vocês aqui no Instagram não conseguem ver aqui os objetos que a Cláudia está a mostrar. Que giro, Cláudia. Isso é imitar uma coisa da natureza, uma folha, uma flor. Na realidade, eu não quero propriamente imitar. Eu nunca tenho isso como objetivo de inspiração, mas não é uma clonagem ou uma cópia. Porque eu, às vezes, o meu trabalho, eu estou a desenvolver trabalho, tenho ideias, e depois eu olho para as coisas e acho que elas estão relacionadas com... Neste caso, isto faz parte do que eu chamo a coleção Anemonai, porque está relacionada com as anémonas. Mas eu não pretendo ir imitar o que quer que seja das anémonas. Neste caso, apenas pontos de inspiração. Às vezes acontece eu estar a trabalhar e relacionar o meu trabalho com algum ser. Neste caso, foi as anémonas, entendes? Eu, por exemplo, tenho uma coleção de peças que eu chamo Algai, que tem a ver com algas, e aquilo, eu não tenho muito bem a charneira onde é que eu me fui inspirar nas algas ou onde é que aquilo que surgiu é que me remeteu para as algas. Percebes a diferença?
O que é que nasceu primeiro? Eu não tenho como objetivo ir imitar. Há pessoas, há criadores na área da joalharia que usam, que vão, por exemplo, apanham folhas, imagina, apanham determinadas folhas, raminhos, bolotas, ou o que seja, e usam isso diretamente como elemento para fazer um molde e para depois fundir. O meu trabalho não tem nada a ver com esse tipo de processo. Eu não pretendo de todo fazer esse tipo de trabalho. Agora, às vezes gosto de observar animais. O mundo das anémonas é algo que me deslumbra. Adoro observar os movimentos ondulantes, gosto mesmo muito. E mais depressa quero extrair as formas desses movimentos do que propriamente estar a replicar algum elemento da natureza. Espetacular, mas a natureza, sobretudo, é a tua fonte de inspiração. Sim, acaba por ser, sim. Estou muito... não, há aqui um nível que se calhar não se explica muito bem, não é? O meu trabalho de facto é muito orgânico e eu gosto e acho que vou estar neste registro, não quer dizer que um dia não vá mudar, sei lá. Sim, mas momento é esse o teu cunho e quem vê as tuas peças facilmente as remete para elementos da natureza. Sim, é fácil de identificar. Exatamente. Já sabem, aqui no Instagram, quem quiser ver estas coisinhas, está tudo disponível no Facebook. Toca lá e espreitar depois, mesmo depois de saírem daqui do direto, vão lá espreitar aqui no Facebook as imagens que a Cláudia tem partilhado aqui connosco. Cláudia, neste percurso todo, e agora como designer de joias, já estamos na fase em que a Cláudia já foi beber das técnicas que teve conhecimento. Barcelona fez parte do percurso e muito bem. São ali aqueles capítulos na nossa vida que são fundamentais. Depois acabas por regressar. Portugal teve logo sempre, quando tu foste para Barcelona, Portugal era bilhete de ida e volta, ou estava tudo em aberto caso fosse para manter-se em Barcelona ou não? Isso é uma bela pergunta. Porque às vezes faz diferença. Sim, faz. Podia fazer um bocadinho de diferença. É assim, Barcelona foi, quando fui para lá, era o bilhete de ida e volta. Havia um bilhete de ida e volta. Ao fim de um ano de lá estar, para mim o bilhete era para ficar. E o que é que fez retomar? O que é que teve? Não, faz sentido eu voltar às origens e eu quero me lançar como Cláudia, empreendedora. Tem a ver com uma questão mesmo de vida pessoal e profissional da família que eu tinha, não é? Portanto, basicamente do meu companheiro, pai da minha filha. Da mesma maneira que fomos para lá por motivos profissionais, também tivemos que sair de lá por motivos profissionais. Numa altura, quando regressámos, eu tinha feito já o curso de joalharia, já tinha lançado a minha joalharia, eu tinha um ateliê, tinha lançado a minha joalharia como um negócio, como a minha área. Fiz uma pós-graduação em design de exposições culturais, adorei também. É que depois eu gosto sou uma pessoa muito interessada em muitas coisas. Isto às vezes pode ser um problema. Mas foi fácil de perceberes que já não ias tanto para a onda do design, daquilo que foi o teu curso, mas que seria joia. Sim, de facto, lá foi ali que eu decidi que queria trabalhar em joalharia. E principalmente lá está, a tal técnica permitiu-me eu explorar muitas coisas e eu gostei muito, foi muito satisfatório o desenvolvimento do trabalho que eu fiz. Comprei uma série de ferramentas, montei lá o meu ateliê, etc, etc. Depois comecei a fazer trabalho comercial lá e cá. Rapidamente lá percebi que as portas não se abriam por questões várias, mas naquela altura eu senti, e se calhar culturalmente isso ainda continua a acontecer um bocadinho. Não é fácil abrir-se portas a pessoas que são de fora naquele contexto. Portanto, eu estava em Barcelona. Cá, depois comecei a pouco e pouco. Olha, curiosamente, a primeira cliente que eu tive foi também em Leiria, uma loja que eu acho que já não existe. Creio que se chamava Pequenos Vícios. Não sei se Pequenos Vícios. Não sei se eu não sei se ela continua ou não.
Não sei. Houve lojas que mudaram de sítio. Sim, e ela na altura depois também ia ser a minha distribuidora, porque eu como vivia em Espanha, não é? Ia ser a minha distribuidora em Portugal, ainda chegámos, pronto, ainda chegou a ser, obviamente. E depois, pronto, de repente nós tivemos que voltar para Portugal. E aqui houve, na minha questão profissional, houve aqui uma grande reviravolta, agregada à reviravolta familiar também, não é? Termos que regressar de repente e na altura não estávamos à espera. E eu tive que deixar um negócio da joalharia, negócio e como arte, pronto, e acabei por abraçar uma oportunidade profissional na altura que surgiu, e então a joalharia sofreu um grande interregno. Foi outra vez um bocadinho para baixo do tapete. Foi outra vez um bocadinho para baixo do tapete. Ela só vai só um bocadinho para baixo do tapete. A grande pena minha, eu tive mesmo muita pena na altura. Enfim, pronto, é o que é. E no meio disto tudo, trabalhei como designer freelancer, aí já mais na área de comunicação. Porque depois às tantas eu também comecei a trabalhar na área da comunicação, não era só de produto, e houve uma altura, e aí vou outra vez buscar aquelas raízes e aquele registro que me ficou da professora de História da Arte do 12º ano. Eu tive vontade e lancei, de facto, isto estamos a falar, entretanto, em termos de 2009, 2010. Eu lancei uma pequena editora de produtos didáticos culturais. Isto também é também um filho que eu tenho, que agora está um bocadinho adormecido, mas que na altura também foi algo que eu gostei muito de fazer. É a tal a Demuse by Design, exatamente. E o porquê do nome? Só assim para não alongar muito, isto já é o tempo, passa a voar, isto fala-se pelos cotovelos. Sim, exatamente. Mas a Cláudia não acreditava, mas eu disse, não abri pescado, isto passa uma horita. Mas, Cláudia, o porquê do nome? Eu achei o nome super engraçado. Eu sei que é um bebé que está adormecido. Sim. A Demuse... Sim, mas a Demuse tem a ver com o D relacionado com design, muse com museu, e tem a ver também com uma ideia mais inicial que vinha, que teve ligação a um conjunto de designers na altura, que era desenvolver produtos relacionados com a cultura portuguesa, mas com uma componente funny, daquele tipo de objetos em que vai buscar ícones da cultura, mas que depois transforma em produtos mais fun. Portanto, isto começou e o nome da marca depois foi registado assim, que era Demuse, portanto, design, museus, produtos culturais, Muse by Design. Entretanto, depois houve aqui um conjunto de coisas que mudaram também e eu redefini o conceito daquilo que eu queria para a Demuse. Obviamente o design sempre, porque tem a ver com o desenvolvimento próprio de produto, e os produtos culturais, e aí o nome Muse de museu. Pronto, o nome tem um bocadinho, tem a ver com aqui uma conjugação de coisas. É ali uma simbiose de várias palavras que estão ali por trás. E pronto, e de facto a Demuse foi durante alguns anos assim também o meu bebé, porque houve desenvolvimento de produto, eu trabalhei sozinha, nunca tive equipa, só subcontratei designers para a parte de composição gráfica e ilustração também, e fiz também muito trabalho comercial, não é? Eu apanhei uma etapa em que começou a haver um crescimento muito grande de lojas com produtos históricos e produtos típicos portugueses, mas mais atuais. E apanhei até um bom momento e um mau momento. Apanhei esse bom momento dessa tendência, dessa tipologia de lojas. De haver essa procura também. Tinha lojas que me iam conhecendo, que descobriam a Demuse e que depois contactavam comigo para ter os meus produtos. Mas depois também coincidiu com uma fase mais de crise, não é? Nós passamos a vida em fases de crise, uma fase de crise 2011, 2012, sei lá, já nem sei bem. 2008, um grande bom também foi 2008. Pronto, e o que acontece é que eu, ao fim de 4 ou 5 anos, depois de muita dedicação, muito investimento, muito tempo, o que é certo é que a Demuse não me
não me permitiu, a parte económica não me permitiu concretizar um negócio como eu precisava. Como um negócio. E depois, entretanto, em 2015 surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar como designer para uma outra empresa e aceitei. Isso fez com que eu fosse viver para outra parte do país, fui viver para Passos de Ferreira. Eu já vivi em vários sítios, não é? Muito à conta a capital do móvel. Exatamente. Pronto. E de facto, estive nesse projeto, também na altura ajudei a lançar a empresa em questão. E há cerca de dois anos, pronto, decidi que queria acabar com... Não, depois levantaste o tapete outra vez e diz, joias, joias, outra vez para fora. Vamos ficar outra vez para fora. Joias, por todos os motivos e mais alguns, e decidi que não. Isto, há coisas na vida que nós ou fazemos ou não fazemos, quer dizer, isto andar aqui agora faz e deixou de fazer, etc, etc. Não adianta a gente estar a fingir que não gosta ou que... Exatamente. As coisas que eu esqueci, não vale a pena. Estou realmente correr atrás da sono. Cláudia, diz uma coisa, e eu vou falando aqui para o Instagram, só por quem está aqui ainda a assistir também. Sofia, desculpa. Aqui olha, desculpa, eu preparei muito mal para isto, é o que eu te digo. Eu neste momento estou a ficar sem bateria no meu computador. Dá-me só 2 segundos que eu estou mesmo ali atrás. Não, estou mesmo ali atrás. Estás à vontade, nós estamos em conversa. Eu só estou a fazer aqui um ponto da situação, vai lá, então ligar aí no computador. Estás à vontade. Eu estava aqui a dizer para o Instagram que realmente às vezes nós quando estamos apaixonados por uma coisa e é a nossa razão quase de viver ou é o sonho, às vezes vale a pena correr. É importante bebermos de várias águas, isto realmente foi a experiência e a história incrível aqui da Cláudia, e ela tem dito de uma forma muito natural, mas também muito genuína, que é mesmo altos e baixos, e muitas vezes temos de pôr de vez em quando de lado aquele sonho, mas não tem de ser para virar a 180 graus. Às vezes o caminho vai-se fazendo, sabemos para onde é que nós queremos ir, mas às vezes temos de andar ali por atalhos até lá chegar e nesses atalhos vamos atingindo outros resultados e outros objetivos e nem só. E às vezes conhecendo pessoas que fazem mudar também essa visão das coisas, fazem-nos contactar com outras coisas, fazem ainda enriquecer mais o nosso conhecimento e muitas vezes as coisas vêm no momento certo e se calhar até para nós, no nosso interior, façam sentido também de outra maneira e outra perspectiva. Cláudia, então, se eu te perguntar assim, tu já mostraste que a tua vida foi muito carrossel, porque às vezes as pessoas não sentem isso ou só acham que a vida delas é que é carrossel. Acho que tu és um bom exemplo. Tu és um bom nome, nunca tinha pensado nisso. Tu és um bom exemplo de um autêntico carrossel. A tua próxima joia vai ser inspiração de carrossel. Pode ser aqueles todos bonitos, parisienses ou não, mas, ou então uma montanha-russa. Mas diz-me uma coisa, Cláudia, no meio destes altos e baixos, que às vezes a gente só vê como baixos, mas fazem parte, não é? E se eu te perguntasse, até agora, até a Cláudia de hoje, até antes do direto, antes das 7, qual foi o teu maior desafio enquanto profissional? Pessoais a gente tem muitos, mas enquanto profissional, até hoje, qual foi o maior desafio? Foi poderes viver do teu sonho? Foi o sentires que tudo fugia quando mais precisavas? Foi não teres uma rede de apoio? O que é que foi? Porque às vezes isso pode ser um exemplo para pessoas que possam estar numa fase parecida à tua, não em joias, não tem de ser em joias, mas num trabalho ou num sonho, ou querem-se correr atrás de um sonho e viver desse sonho. O que é que tu dirias? Qual foi o teu maior desafio? O que é que tu dirias de inspiração para essas pessoas ou de conselho a essas pessoas? Porque tu tens a possibilidade de poderes falar em nome próprio. Tipo, eu digo isto, foi este o desafio, mas também por conhecimento de causa, estou-te a dizer que se calhar o caminho será por aqui, ou achar que a mim fez sentido assim e agora olhando para trás, se calhar dou-te isso como exemplo. O que é que tu dirias? De desafio?
Essa pergunta não é fácil. Eu ainda estou a viver um momento também de desafio, porque na realidade eu estou a relançar, não é? Eu relancei este ano a Cláudia Afonso Joalharia, não é? E ainda estou numa fase de consolidação de muita coisa, de batalhar por muita coisa, de pôr aqui várias engrenagens a funcionar. Agora, acho que o maior desafio foi... repare, eu tive já um momento em que fui empreendedora, quando eu tive a minha editora, quando lancei a editora, eu tive bastantes anos, não é, a trabalhar só focada naquilo. E depois eu tive um momento em que fiz um balanço e que percebi que se me surgisse a oportunidade de abraçar um projeto diferente, de ir para trabalhar para uma empresa, etc., que o faria. E então eu acho que vou juntar aqui 2 grandes desafios. O primeiro desafio foi o momento em que eu senti e percebi que eu não ia continuar com a Demuse. E foi duro, não é? Foi duro, para mim foi muito triste porque eu adorava aquele projeto e eu ainda adoro. Ele não acabou, ele está adormecido. Está na gaveta. Não é? Ele está adormecido. Alguns. Aliás, curiosamente, eu ainda tenho produtos em alguns clientes que ainda têm produtos da Demuse. Portanto, eu às vezes passo nesses meus clientes e olho para aquilo. A Demuse deixou aí uma pegada e tem umas pegadas ainda a correr, portanto, não está esquecido. Portanto, esse momento da decisão, não consigo continuar isto, também porque eu tinha noção que precisava de uma grande capacidade também de investimento para conseguir dar ali a volta e era um negócio meu, em que eu estava sozinha, como tu agora também, mas pronto, não interessa. Mas naquela altura eu percebi que eu não estava a conseguir, não é? Não estava a conseguir. Esse para mim foi um grande desafio. Tu perceberes que tens uma coisa tua, é um filho teu, não é? E que que vais dizer, vai parar. Não é? Neste caso não foi acabar, mas vai parar. Segundo desafio que veio logo pouco tempo depois surgiu a oportunidade profissional e que implicava, porque eu vivia em Lisboa, implicava eu ir sozinha com a minha filha para Passos de Ferreira, abraçar um desafio profissional com uma mudança de vida muito grande. Esse foi o segundo grande desafio logo a seguir. Que foi, como é que isto vai correr? E como é que isto vai correr? Para já, havia a parte familiar, porque eu já estava separada do pai da minha filha, já há bastante tempo, mas portanto eu estava só com ela, portanto fomos as duas, e ela na altura tinha 12, 13 aninhos, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Mas a pergunta profissional que se me colocou foi: como é que eu me vou adaptar a voltar a ter um patrão? Portanto, esse a seguir foi o segundo grande desafio. E esse sim foi um grande desafio. Foi maior esse. Porque eu acho que depois de se ter experiência de ser empreendedor, de ser empresário, tu não voltas nunca mais a ser um empregado da mesma forma. Pois não. Percebes o que eu estou a dizer? Acredito. Porque há coisas que tu não vais deixar de dizer. Enfim, pois, sim, já tens outra experiência de vida, é diferente. Sim, Cláudia, espera só um segundinho, eu vou dar aqui uma palavrinha a quem está no Instagram. Olá, quem está aqui no Instagram que chegou há pouquinho tempo, estou a ver aqui o Samuel agora que entrou há pouquinho. Se vocês quiserem assistir, nós estamos com alguma dificuldade aqui com a Cláudia no direto no Instagram. Corram lá aqui para o Facebook para ver a Cláudia aqui no Facebook.
Ou então, continuem aqui, se vocês conseguirem ouvir. Eu aproximei aqui o áudio para no Instagram conseguirem ouvir a Cláudia, mas se vocês quiserem, depois fica também gravado e podem ver depois do direto, podem ver tudo gravadinho no Facebook. Se quiserem manter-se aí, está tudo bem, mas se não, venham aqui para o direto do Facebook e assim vêm a nós as duas. Mas obrigada por estarem desse lado. Cláudia, desculpa lá. Não faz mal. Sim, queres tentar outra vez entrar no Instagram ou não? Não vale a pena. Não vale a pena. Quiseres, eu posso tentar. Tu estás lá? Não, eu vou continuar a ouvir como nós estamos a ouvir, está bem? Eu não. Está bem, sim. Se quiseres, podes mas se quiseres, eu vou-te puxar e olha, vamos tentar. Estamos sempre. O não é garantido. Mas os desafios, como é verdade que quando uma pessoa é empreendedora, depois dificilmente a visão muda, não é? A nossa visão fica completamente diferente depois de se ter experienciado ser patroa. Exatamente. Portanto, acho que respondi à tua questão. Sim. Desafios há sempre muitos ao longo da vida, mas este eu sinto que foi se calhar agora, nos últimos anos, não é? E estamos a falar de negócios próprios e sermos também empreendedoras, e obviamente que tu também és, e acho que sim, foram estes dois momentos, não é? Porque implicaram decisões de fundo. Claro. E decisões que não foram fáceis. Obrigaram a pensar muito, e acredito que algumas noites com o sono em sobressalto. Sim, não foi de todo, porque na realidade eu, por questões profissionais, logo desde que acabei a formação, repara, eu saí logo de Lisboa, não é? Eu fui escolher uma área, design industrial, não há indústrias propriamente, não é, em Lisboa, portanto eu tive logo que sair, eu acabei de estudar e fui logo viver para a Benedita, porque é onde está localizada a ICEL, depois é que fui para Leiria, depois Barcelona, depois voltei a Lisboa, enfim... E agora, atualmente, em Cascais? Agora estou exatamente. Oh, Cláudia, mas sim, apesar destes sobressaltos todos, e apesar da montanha-russa que já falámos, sim, que já estás uma expert de montanha-russa, achas que continua a ser importante seguir atrás de um sonho? Estás-me a perguntar, certo? Estás-me a perguntar. Estou quase a afirmar. Estou quase a afirmar, não é? Eu estou a sentir que isso é uma afirmação. Quais os sonhos que tens agora? Que giro. Os sonhos que tenho agora. Olha, como eu disse há bocado, este ano é o ano do relançar a minha joalharia. Foi o ano de relançar. Que coincidiu também com a oportunidade de ter um espaço, ter uma galeria partilhada com uma grande amiga minha, que é artista plástica, que se chama Gisela Eno. E então nós partilhamos as duas uma galeria num local histórico muito bonito em Cascais, que se chama a Cidadela. Para quem conhecer Cascais, a Cidadela de Cascais é a zona que fica dentro do Forte de Cascais, portanto muito perto da Baía de Cascais. E nós temos essa galeria, a galeria partilhada, ou seja, a Gisela tem a arte dela, eu tenho as minhas joias, mas a galeria tem um espaço no qual eu tenho o meu estúdio também, onde tenho o meu ateliê, aliás, tenho o meu ateliê, tenho a minha bancada de trabalho, tenho as minhas ferramentas, portanto, normalmente sou eu que estou lá. Portanto, eu neste momento ainda estou a consolidar aqui um conjunto de coisas. Eu fiz o lançamento da minha loja online também. E estou a implementar estratégias de marketing digital também. Então, estou a fazer tudo, não é? Porque sou assim, olha, Cláudia, como tu. Um olá muito especial aqui à Gisela, que já está aqui a dizer no Instagram. Estamos juntas. Estou a ver, amiga. Obrigada, estamos juntas, obrigada. Exatamente, nós temos um dilema. Um bocadinho aqui no Instagram, não tivemos aqui online a Cláudia, porque estávamos aqui com dificuldades, mas se quiserem ver tudinho, desde o início ao fim,
Desculpem, caíram todos. É do carrossel, é do carrossel. Agora foi assim a descida do carrossel. Eu estou a ouvir com um bocadinho de feedback, não sei se é agora dos fones, não estamos com os fones, mas depois, se quiserem, ouçam tudinho no Facebook. Então, e obrigada por estarem desse lado, já sabem que sem vocês não é a mesma coisa. Sim. Cláudia, então o grande desafio e sonho, já disseste os desafios, o sonho é muito relacionado com agora o projeto que estás, sim, joias, exato. Lançaste agora este ano com outro foco, outra determinação, se calhar com outra consciência também. Com outra consciência, com outra experiência e com... e sempre a sentir desafios e a sentir necessidade de evoluir em muitas áreas, que às vezes se revela uma pequena loucura, mas pronto, nós conseguimos. nós designers, criadores... Somos designers e pôr sempre loucura pelo meio. Cláudia, parece que não. Diz, desculpa. Não, eu ia dizer, porque é uma dor que eu sei que tu sentes e nós, na realidade, conhecemos numa mentoria ligada ao marketing digital, não é? Entrar no mundo do marketing digital foi abrir-se uma caixa de Pandora que nunca mais acaba, nunca mais vai acabar. E tem sido um desafio muito, muito, muito grande. Eu sinto que, por um lado, ainda tenho que consolidar muita coisa, mas acho que aqui o desafio mais imediato é conseguir o equilíbrio dos diferentes papéis na realidade que eu tenho, não é? Porque eu sou a criadora das joias, eu sou a artista, eu sou a contabilista, eu sou a marketeer, eu sou a comercial, eu sou... O canivete suíço. O canivete suíço. Curiosamente, eu já desenhei canivetes, foi só uma parte. Não, mas a importância do equilíbrio e de conseguir gerir tudo isto, mas é assim, eu adoro tocar vários instrumentos, adoro. E adoro descobrir coisas e aprender coisas, mas eu preciso muito de conseguir o equilíbrio do tempo para criar. E isso agora é o meu próximo desafio mais imediato. Que é conseguir fazer, se calhar, a minha gestão de tempo, a gestão da minha semana, em que eu tenho mesmo que alocar tempo muito específico para criar. Porque enquanto o negócio não tiver uma dimensão que permita que eu tenha equipa a trabalhar comigo e a ajudar-me, para já ainda sou eu que faço tudo, não é? Portanto, esse para já é o meu grande desafio. Depois, obviamente tenho objetivos, não é, em termos de mercado. Curiosamente, agora fazendo aqui uma parte, estou a falar do mercado, curiosamente, nós estamos localizadas num sítio histórico onde 95% das pessoas que nos visitam são turistas estrangeiros ou turistas residentes. Eu neste tempo todo vendi... sem contar com contactos mais diretos de pessoas que já me conheciam. Clientes que entram na nossa galeria pela primeira vez. Eu vendia uma portuguesa. Todos os meus clientes são estrangeiros. Okay? Americanos, ingleses, alemães, belgas, brasileiros. Os portugueses nem sequer conhecem, e mesmo sendo locais ou não sendo locais, as pessoas não visitam aquele espaço. Ou seja, curiosamente, eu neste momento já tenho mais trabalho pelo mundo, não é? Já tenho joias em várias partes do mundo, que é muito gratificante, mas eu também quero ter muitas em Portugal. E para já eu estou a focar de facto a minha estratégia online para o mercado português, mas depois também irei direcionar marketing para fora também, não é? Mas isto, lá está, isto é step by step, porque vamos cá construir a coisa, pelo menos no mundo online, em português e depois então para outros idiomas.
Acho que respondi. Que tu me perguntaste, Sofia, que eu começo a falar e depois também me entusiasmo. Vá, traz-me lá à terra, traz-me lá à terra. Cláudia, respondeste muito bem. Cláudia, se puderes pôr os auriculares, se calhar ajuda a minimizar aqui o eco. A Gisela diz que está com um bocadinho eco. Então vá. E agora vou-te puxar à terra, mas vou-te puxar agora com outro desafio. Ai! Vai sair daqui. E assim, já me ouvem melhor, não gosto nada de pôr estas cenas nos ouvidos. Vou tirar o som daqui. Está bem? Está tudo a ouvir bem? Sim? Está mais ou menos. Está aqui com um delay grande. Vamos ver se dá para fazer aqui o direto ou não pelo Instagram, assim com a Cláudia ou não. Ai. Está com um delay um bocadinho grande. Vamos lá ver. Pronto, vamos tentar, mas a Gisela é que estava a dizer que realmente estava a ouvir com eco. Então, Cláudia, mas nós aqui no Facebook estamos a ouvir bem, portanto, qualquer coisa vão ver. Olha, eu não te estou a ouvir agora, Cláudia. Não sei. O quê? Vou-te... Estás-me a ouvir? Ai, que chatice. Agora fiquei sem som no Facebook. Teu. Não sei o que é. Diz que está com muito eco, não é? No Facebook. Se calhar vamos não estar tão atentas ao Instagram, porque realmente estamos a ter com algumas dificuldades no Instagram. Estão-me a ouvir ou não? No Instagram é mais difícil, Cláudia. Vamos ouvir pelo Facebook e eu vou deixar aqui o sonzinho muito perto aqui do auricular. Caíste, porque ele estava ali a tentar conectar. Mas vamos continuar aqui no Facebook e depois as pessoas acho que conseguem ouvir-te, porque eu estou aqui com o som muito pertinho, mas vamos continuar. Olha, eu vou-te convidar só contextualizar que eu tenho pedido aos convidados para trazerem, no Facebook está a correr muito bem a nível de som. Obrigada, Dina. Mesmo aqui no Instagram, volta e meia, a Cláudia está a cair. A cair, mas a cair sem cair da cadeira, é só cair aqui no direto. Eu tenho pedido aos convidados para trazerem um objeto que tenha algum significado especial, quer a nível, ou seja, a nível pessoal, ou seja, a nível profissional. E isto eu deixo ao critério daqui da convidada. E eu não sei o que a Cláudia vai trazer. Vou espreitar ao Facebook. Vou lá espreitar o que é que ela vai trazer. Cláudia, o que é que tu trouxeste como objeto que tenha um significado importante para ti? Posso? Podes mostrar. Posso mostrar? Podes mostrar. Se quiseres, ouve-me pelo Facebook. Está bem, então consegues-me ouvir bem. Vou sair. Okay. A Cláudia está a sair um bocadinho aqui do ar para ir buscar o objeto. Agora vou entrar. Vai mostrar. Tchá. Ai, foste o que fizeste. Eu não sei se digo aqui para o Instagram ou não, vou dizer. A Cláudia está a mostrar um faqueiro. É um faqueiro, não é? É um faqueiro em madeira. É. Já estão a ver? No Facebook vê-se, no Instagram não, porque tu caíste. Foste tu que fizeste. É um bloco de facas. É um bloco de facas, sim. Na realidade... Bem, olha, devo dizer já que me surpreendeste bastante. Então, não fazia ideia. Vocês têm de ver. Espetacular. Este bloco. Perfeitamente. Pensavas que eu te ia mostrar uma joia?
Possivelmente. Eu já te mostrei uma joia, na realidade. Já, sim, senhora. Espetacular. Então, Digam lá que eu não digo aqui para o é Instagram, só mas faca, digam aqui no Facebook, não ficaram surpresas. É o teu orgulho. Olha que tu a mostrares isso, parece que estás a mostrar a minha realmente a faca joia do da pão, coroa. espetacular. Espetacular. Muito bom. Muito bom. Eu não estava à espera e acredito que aqui as pessoas que estão a assistir ao Facebook não Pronto, estavam agora nada vou coisar, porque isto é pesado, isto é madeira maciça. Eu, se calhar depois ainda, pode ser que ainda venha aqui. Então, porque é que eu trouxe, mostrei, meu Deus, aqui o telemóvel, mas o telemóvel, no telemóvel, o telemóvel agora resolveu ter vida própria e está a cair. Ok. Porque é que eu quis mostrar este bloco de facas? Este bloco de facas foi o meu primeiro... Diz. O que é? Está com delay. Não me ouças pelo Insta. Sofia, acho que estou aqui um delayzinho. Vou voltar a... Eu escolhi o bloco de facas porque, na realidade, isto é o meu primeiro produto desenhado como profissional, como designer, na Icel. Foi o meu primeiro produto que também começou a ser produzido industrialmente. E foi com este produto que eu fui pela primeira vez a uma feira internacional na Alemanha. E fui pessoalmente, porque eu na altura fui convidada pelo meu diretor e fui a essa feira. E é um produto, na realidade, desenhado por mim e que eu uso no meu dia-a-dia. Isto são as facas que eu uso para cozinhar. Desde há muitos anos, desde praticamente que elas foram desenhadas. E tenho muito, de facto, tenho muito orgulho nelas. Eu creio que a Icel hoje em dia já não está a produzir estas facas especificamente, este conjunto. Mas houve outras peças, houve outros conjuntos de facas que foram desenhadas por mim e que eles ainda produzem à data de hoje. Estamos a falar de há muitos anos atrás. Inclusivamente houve uma linha de facas que ganhou um prémio de design pelo Centro Português de Design, que já não existe, mas que naquela altura atribuiu prémios de design a várias categorias e em termos da indústria atribuiu a uma linha de facas da Icel que foi desenhada por mim. E pronto, no outro dia, quando tu me disseste que eu tinha que escolher um objeto, isto foi logo aquilo que veio à minha cabeça. Claro que depois fiquei assim, se calhar devia escolher uma joia, não é? Mas não, porque tinha que ser tinha que ser este. Eu não sei se está alguém da Icel, porque eu tenho uma ou outra colega que me segue nas redes, mas eu acho que não está, não sei. Eu também não estou a ver bem os nomes de toda a gente. Mas pronto, não interessa. Mas tinha que ser. Fez todo o sentido. Cláudia. Ou seja, esta sensação, eu na altura, como designer, estás a ver, foi o meu primeiro trabalho, não é? Era muito nova. Fui trabalhar para uma indústria onde os elementos femininos em termos da produção havia muito pouca gente. Eu era uma miúda, não é? Sim. Ias dizer qualquer coisa? Está com delay. Está com delay e eu vou pedir à Cláudia, ela vai-me ouvir agora com um bocadinho de desfazamento. Estou a ouvir, Sofia. Que para ouvires, Cláudia, vais-me estar a ouvir aqui pelo Instagram, não me ouças pelo Instagram, ouve-me só pelo Facebook. Ela daqui a pouco já vai ouvir, porque ela não está a ouvir. Agora é à espera aqui um bocadinho do retorno para ela ouvir aquilo que eu disse. Já está. Isto
Ok. Assim? Sim, espetacular, Cláudia. Ok. Porque como tu caíste no Instagram, agora tu estás com um delay do Facebook. Não tem mal, estás-me a ouvir bem. Pronto, eu não te posso puxar para lá porque senão vais continuar a ter o delayzinho. Estava a dizer que faz todo o sentido esse tipo de objeto, porque para ti marca-te um momento. E eu digo-te, os teus olhinhos, quando tu estavas a mostrar o objeto, parecia que estavas a mostrar a joia da coroa. Estavas orgulhosa, estavas muito orgulhosa. E com toda a razão. A Dina também já esteve aqui no direto comigo, está para lá espreitarem depois também os diretos anteriores. A Dina é uma artista plástica, uma pintora incrível, e ela está a dizer, foi uma surpresa inesperada, sim, foi, com certeza. Ninguém estaria à espera de ver. Foi muito bom. Mas isto é espetacular, porque realmente traz toda o seu cunho e toda a sua história. Nós já estamos aqui já para a caminhar para o final da conversa, e isto estendeu-se um bocadinho mais por causa aqui dos contratempos, mas faz parte dos diretos, e isto é uma conversa, não é uma entrevista, é uma conversa. Isto é para conhecer um bocadinho os bastidores das coisas, o outro lado, as outras histórias, as histórias das pessoas, que muitas vezes são as nossas histórias também, com outros contextos, com outras realidades, mas se formos a ver é quase papel químico e eu também passo por estes desafios e estas aventuras e peripécias, e faz parte, nós somos seres humanos, e eu dizia à Cláudia hoje, quando falámos hoje, penso que já foi hoje que eu disse isso, que a gente não é perfeito e não temos de estar aqui a mostrar o lado mais bonito e XPTO das coisas, porque nós somos humanos, nós temos os nossos desafios diários, eu tenho muitos desafios diários, e é mesmo isto, nós não estamos à espera de ver perfeições, porque isso também nos acaba por entristecer às vezes, tipo, então, mas é tudo perfeito e só eu é que tenho desafios. Não, isso não é a vida real. Não é a vida real. Não, então, não é a vida real. Muitas coisas aqui nas plataformas digitais não são muito a vida real, mas parecem que são. Eu quero-vos mostrar a vida real a acontecer, portanto, isto é assim um bocadinho a acontecer. Então, estamos já em remate final. Obrigada a quem já está aqui há 1h44. Portanto, os resistentes são espetaculares. Mas, eu vou-te puxar agora outra vez um bocadinho, mas agora para o meu lado, só assim em jeito final, e para não alongar muito, tu tens desafios com a tua imagem. Tu achas que a roupa, nós por norma associamos um bom casamento as joias e a roupa. Sim. Não é? Olha, mas tu, como designer e como Cláudia, tu sentes desafios com a tua imagem, com a tua roupa? Existe alguma coisa que seja um desafio para ti também em relação a isso, ou não? Olha, eu por acaso, de uma forma muito prática, eu sou uma pessoa muito prática na maneira como visto. Para mim, o prático e o conforto. O conforto está em primeiro lugar. Mas um desafio mais concreto que eu estou a sentir agora, e que tem a ver com o estar a trabalhar na galeria / ateliê, eu também recebo as pessoas e tenho público, não é? Tenho pessoas a entrarem pela galeria adentro, e estou a trabalhar. Eu, quando estou a trabalhar na bancada, sujo as mãos, tenho ferramentas de corte, alicates, maçaricos, etc, etc, etc. Não me dá jeito nenhum ir de vestidinho e com coisas mais bonitas, não é? E às vezes dou por mim a pensar, então, mas e agora faço o quê? Visto mais bonitinha e fico desconfortável a trabalhar, ou vou muito confortável para trabalhar e não fico tão bonitinha. E então isto também é aqui outro equilíbrio que eu ainda não encontrei muito bem. Agora, dou por mim a ter uma preocupação que é a joia que me apetece vestir, colocar, vestir, usar, normalmente é a primeira escolha. E depois o resto tem que vir por acréscimo. Tem de fazer ali um complemento. Bem, eu sou uma pessoa de anéis. Eu sem anéis estou despida.
Mas achei que, ok, vamos cá pensar estrategicamente. Eu vou estar a fazer uma live, vou estar para aí daqui para cima, eu tenho que ter um colar. Portanto, obviamente, tive que usar uma coisa e fui buscar um casaco com a minha cor da minha marca, que é o coral. Pronto. Isto não foi por acaso. Já existem algumas coisas. Está tudo pensado. Mas pronto, mas de facto um desafio assim mais imediato tem a ver com isso. No geral, em termos da imagem, eu sou muito descontraída, mas o conforto sempre em primeiro lugar. Às vezes até sou um bocadinho preguiçosa naquilo que é o caprichar como visto, em detrimento do tempo que tenho para escolher o que vou vestir ou o trabalho que me dá, porque tem que ser mais rápido. Mas olha, acima de tudo, nós devemos vestir aquilo que nos faz sentir bem e que sejamos nós, porque se tu és uma pessoa prática e funcional e vestes de forma muito descontraída no geral, no dia-a-dia, claro que se a gente for para uma festa, todas as pessoas vão um bocadinho mais glamourosas ou vão com outro cuidado, mas no dia-a-dia nós também devemos vestir a nossa personalidade. E então se tu és assim, estranho seria se começasses também a não o ser, porque parecia algo artificial em ti. Por exemplo, pessoas, Sofia, tu não usas unhas de gel e não sei o quê. Não, para mim não é prático, eu não uso. Eu não consigo, e no entanto, uma pessoa quando associa a pessoas da moda ou influencers ou pessoas, na cabeça do geral, das pessoas geral, é uma pessoa muito produzida, maquilhada, eu quase não uso, unhas muito grandes, não me dá jeito. Eu também muitas vezes estou no chão a trabalhar, estou nas máquinas de costura, estou tudo, mas eu não deixo de ser eu, ou seja, a forma como eu me visto, tento dar-me aquele cunho meu pessoal, mas também estou prática e tento dosear. Nós não devemos ser nós, ou porque os outros fazem, eu também tenho que fazer. Não, somos nós. Se às vezes pontualmente quisermos fazer, faz todo o sentido. E fazes muito bem em sê-lo assim, a não ser que sintas a necessidade de mudar, mas aí são sentimentos só teus. Portanto, é importante também tenhas esse cuidado. Tipo, eu não deixo de ser eu, se não é o meu ponto forte. E o meu ponto forte é realmente eu ter a minha joia ou eu ter o anel, porque eu sinto-me despida sem isso. Isso é fundamental, as pessoas também terem esse cuidado em si para ter. Cláudia, já disseste onde é que tu estás atualmente? É um sítio que eu conheço porque já fui, quando trabalhava com a estilista Cátia Xiomara, chegámos a fazer um desfile aí no Forte de Cascais. Sim. Que giro! Sim, senhora, eu conheço o espaço. Conheço bem os bastidores do espaço. Que giro! Mas desfilaram aqui mesmo no espaço exterior da Cidadela? Não? Não. Sim, foi lá na Cidadela, mas foi nas muralhas, na parte muralhada, na parte ok, sim. E então, pronto, conheço o espaço que tu estás a dizer e muito bem, e as pessoas já ouviram aqui então onde tu estás, mas nas redes sociais, onde é que te podem ver, como é que tu te apresentas, para quem estiver aqui a assistir, tenha curiosidade em ver as tuas joias também, e para que não seja só lá fora que elas são vendidas, para começarmos a ter aqui o gosto de ver o teu lado. Sim. Olha, as minhas redes sociais têm o meu nome, Cláudia Afonso, só com A entre os dois nomes, e depois tem, no caso do Instagram, tem um underscore e tem jewelry. Eu uso a palavra em inglês, porque jewelry, mas um inglês de Inglaterra, com os dois L's. Com os dois L's. Sim, e no Facebook também. Eu fiz essa distinção já com as palavras em inglês, porque foi por uma questão estratégica mesmo de marketing. Relativamente ao meu site, podem-me encontrar no www.claudiaafonso, só com A entre os dois nomes.com. É fácil. Ou seja, o teu nome está sempre associado. Sim, o meu nome está, sim. Fácil. Sim. E depois também penso que tens a loja online, não é? Tenho a loja online, sim, no meu site, exatamente. Portanto, podem espreitar, podem ver lá as pecinhas todas que a Cláudia tem e para começar a dar mais sentido e força a este redescobrir e arregaçar as mangas do sonho, que estava ali, volta e meia vai para baixo do tapete e agora não. Tu tens o momento certo, às vezes as coisas têm realmente o momento certo e a gente é que
acha que não, ou que são as adversidades ali na vida, mas o que é certo é que às vezes temos que beber de outras águas primeiro para fazer todo o sentido mais tarde, e nunca se sabe. Sim, as portas que se abrem ainda mais, e as pessoas também que vamos conhecendo nestes nossos percursos. Cláudia, não sei se queres dizer alguma coisa antes de eu também dizer umas palavrinhas, queres despedir, queres fazer algum convite, tens alguma coisa a lançar entretanto? O convite é mais o visitarem a minha página web e se realmente gostarem do meu trabalho e quiserem seguir o que eu faço e farei, vai aparecer um pop-up de registro e convido-vos a fazerem esse registro porque vão ter a oportunidade de ter acesso a informação mais privilegiada da minha parte, alguma informação mais curiosa também. Enfim, se gostarem, acho que vale a pena. Ou então, no Instagram eu tenho um link onde depois podem também fazer um download de um e-book sobre como cuidarem das joias em prata, os cuidados que devem ter das joias em prata. Muito bem. Ou aceder às minhas redes sociais e seguirem-me nas redes sociais. Pronto, é esse o convite que já sabem aqui para o Instagram que a Cláudia caiu ainda há bocadinho. Caiu, mas não caiu da cadeira, caiu só. Porque isto realmente, as palavras ditas assim parece só um bocadinho estranho, mas já sabem que podem segui-la nas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo, está com o nome dela. Vão espreitar também ao direto aqui do Facebook, foi sempre corrido, não houve interrupções, por isso espreitem, depois vejam a página dela, convido-vos, porque há tanta coisa boa em Portugal, artistas fantásticos, pessoas incríveis que eu tenho trazido a estes diretos, vocês conhecerem também as histórias que estão por trás daqui, das pessoas, não é? Porque atrás daqui da nossa cara, do nosso rosto, do nosso trabalho, existe toda uma história até chegarmos aqui, por isso respeitem a história da Cláudia. Olha, Cláudia. Sofia, quero agradecer-te muito o teu convite, foi uma experiência muito boa e estar a falar também de memórias e de coisas que eu já quase nem me lembrava ou já não falava delas há imenso tempo, também foi muito bom. É tão bom. Obrigada, muito obrigada. É tão bom. E trouxeste aqui lembranças de pessoas que estavam aqui no direto também. É verdade, é verdade. A diferença. Maravilhoso. Combinado não dava tão certo, às vezes. Portanto, muito bom. Não tens nada que agradecer também. Para mim foi um enorme prazer ter-te aí e estares a partilhar o teu tempo e as tuas histórias aqui nas conversas do Bunny, é um cantinho. E no instantinho, estás a ver, eu disse isto, é como as cerejas, no instantinho passaram 2 horas quase. Podes dizer, quase 9. É incrível. Eu falo, se eu tiver um convidado que gosto de falar, olha, eu digo, eu faço parte do vosso jantar, vocês estão a jantar comigo às vezes. Por isso, é um orgulho para mim jantar convosco. Já sabem, eu vou já me despedir, isto já vai longo, mas vai muito agradável, sim senhora. Um obrigado enorme a quem esteve aí desse lado. Sim, também uma obrigada muito grande a quem esteve a ouvir-nos. A quem esteve a ouvir e a quem comentou, muito obrigada. Já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bunny. Espero que seja melhor ainda. A forma como ela começa não tem de ser necessariamente a forma como ela acaba. Por isso, quando as coisas não estão muito bem, toca lá a tentar mudar a agulha noutro sentido, porque muitas coisas dependem também da forma como nós gerimos as emoções, as situações. Portanto, respirar fundo, um dia depois do outro, e às vezes ver as coisas com outra perspectiva faz toda a diferença. Para a semana, fazendo as contas, temos o último dia do mês, e véspera do dia 1. Dia 1 aqui em Leiria, para quem sabe, é dia de Todos os Santos, é dia de bolinho, é dia de irmos de porta em porta pedir o bolinho que foi feito no dia anterior. Pois é, segunda-feira é dia de pôr mãos na massa, literalmente, ir ajudar a mamã a fazer os bolinhos. Eu não sei como é que vai ser aqui o direto, não sei se vou ter convidada, penso que não, mas vou tentar aparecer aqui no direto.
nem que seja para dar um olá, ou então para vos fazer crescer água na boca ali, se os bolinhos estiverem a sair ali do forno, a lenha, quentinhos, e eu possa pôr assim um bocadinho de água na boca. Mas durante a semana depois eu vou agendar e vou programar como é que será a próxima segunda-feira. Por isso, fiquem bem e vamos nos ver por aqui.